Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos irmãos e amigos, o que é a circuncisão? A circuncisão é a retirada cirúrgica do prepúcio. O que é o prepúcio? O prepúcio é a pele que cobre a glande do pênis. A glande é a cabeça do pênis. Essa retirada cirúrgica do prepúcio era realizada no 8º dia de vida. Os escravos nascidos em casa e os estrangeiros que fossem comprados também tinham que ser circuncidados. Deus fez o pacto ou a aliança da circuncisão com Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. E seu filho Ismael já tinha 13 anos de idade. Pode confirmar lendo lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 24 e 25. Meus queridos irmãos e amigos, nós podemos notar claramente que a aliança da circuncisão está associada a duas importantes promessas. Primeira promessa: Deus faria dos descendentes de Abraão uma grande nação. Segunda promessa: Deus daria como herança um lugar para esses descendentes se estabelecer. Entenderam? Alguns questionam por que Deus escolheu a retirada cirúrgica do prepúcio para servir de sinal de aliança. A Bíblia, a palavra de Deus, não diz absolutamente nada a respeito disso. Mas talvez seja porque o pênis é o órgão responsável pela reprodução humana. E como nós podemos perceber, estava em formação uma nova e diferente nação. Por que a circuncisão era realizada no 8º dia de vida? Porque a circuncisão era realizada no 8º dia de vida. Como todos nós sabemos, um bebê, depois de ficar 9 meses no útero, encontra algumas dificuldades de adaptar-se à nova vida. Depois de 7 dias, as células estão mais resistentes e o bebê está mais familiarizado com tudo. O prepúcio sendo tirado ou retirado nesta época, a dor é menor e a cirurgia fecha rapidamente. Os especialistas no assunto dizem também que no 3º dia de vida de um bebê, a protrombina é de apenas 30% do normal. No 8º dia, a protrombina sobe para mais de 100%. A protrombina é uma proteína sanguínea que intervém na coagulação. Deus, o Todo-Poderoso, sabendo disso e de muito mais, Ele nos criou, mandou que
a circuncisão fosse realizada no 8º dia. Na Bíblia, como todos nós sabemos, tudo tem um significado, um objetivo. Meus queridos irmãos e amigos, como podem perceber, o pacto ou a aliança da circuncisão tem tudo a ver com a formação de uma nova nação. É um pacto ou uma aliança literal e não espiritual. A cerimônia da circuncisão não era figura do sacramento do batismo, como dizem algumas instituições religiosas. Meus queridos irmãos e amigos, vejam a diferença entre a circuncisão e o batismo. Primeiro, a circuncisão era realizada somente nos homens. O batismo é abrangente e extensivo aos homens e mulheres. Segundo, a circuncisão era realizada no 8º dia de vida. Já a Bíblia, a palavra de Deus, não menciona nenhum batismo de bebês. E aqueles que dizem que Irineu de Leão e Orígenes de Alexandria escreveram que o batismo era uma prática comum dos apóstolos, estão redondamente enganados. Não existe uma fonte confiável falando sobre isso. Nós temos que deixar bem claro o seguinte: até que idade uma pessoa é considerada criança? Aqui no Brasil é considerado criança até 10 anos. Dos 11 aos 13 anos é chamado de pré-adolescente. E a partir dos 14 anos, adolescente. A maioridade penal em Israel era a partir dos 13 anos de idade. Sabiam disso? Agora baixaram para 12 anos. 12 anos. O que não é certo é o batismo de bebês. E não encontramos nenhum registro na Bíblia. A partir dos 12 anos, por exemplo, não há nenhum problema de ser batizado. Dizem que Irineu de Leão foi batizado quando criança, mas não mencionam com que idade. Quando bebê, podem ter certeza que não foi batizado. Terceiro, a circuncisão não era um ato de fé. Repetindo, a circuncisão não era um ato de fé. O batismo é um ato de fé. Aquele que quiser ser batizado tem que crer, confessar seus pecados e se arrepender sinceramente. Leiam, por gentileza, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 16, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Então, como que fica a situação dos bebês e das crianças que morreram sem passar pelo batismo? Elas vão ser salvas? A Bíblia não diz. Aliás, a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos,
A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que Deus, o Todo-Poderoso, não leva em conta os tempos da ignorância. Isto é, Deus, o Todo-Poderoso, não leva em conta o tempo que viveram sem ter conhecimento sobre aquele assunto. O importante é deixarmos bem claro que Deus, o Todo-Poderoso, quando vier buscar o seu povo, os seus escolhidos, e esse dia está bem próximo, com toda certeza, não vai ser injusto com ninguém, principalmente com as crianças, que sempre amou muito. Meus queridos irmãos e amigos, como nós dissemos em nosso estudo anterior, o pastor Augustus Nicodemos, pastor da igreja presbiteriana, disse que o sábado foi mudado para o domingo. Ele diz também que a Santa Ceia passou a ser a Páscoa e a circuncisão foi substituída pelo batismo. O pastor Augustus Nicodemos está totalmente equivocado. O sábado é o dia de descanso estabelecido por Deus. Está na Bíblia, a palavra de Deus. É o sétimo dia. É o único dia que Deus abençoou e santificou. A Santa Ceia foi realizada no dia 13 de Nisan. A Páscoa foi realizada no dia 14 de Nisan, no crepúsculo da tarde, quando Jesus morreu. Ele foi o Cordeiro Pascual. E a circuncisão também não era figura do batismo. Para finalizar, queridos irmãos e amigos, o Papa Francisco disse recentemente que o domingo é o dia do Senhor. O Papa Francisco está redondamente enganado. Redondamente enganado. É por isso que nós sempre dizemos que a Igreja Católica é a igreja apóstata. Porque apostatou-se da verdade, adotando costumes pagãos, práticas pagãs, e não dando crédito, como é preciso, na palavra de Deus. Das duas, uma. Ou esses líderes não querem enxergar a verdade, ou estão com a mente tapada. O domingo é o primeiro dia da semana. É um domingo, é um dia comum. Jesus nem ressuscitou no domingo. Há muitas controvérsias. Procure saber mais sobre o assunto. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando o nosso estudo. Amém.